Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Amém. Tem gente aqui comigo. Meus irmãos, essa linha pediu para que a gente orasse, para que a gente ore pela sua mãe, Dona Conceição, que fez alguns exames. Isso mesmo, minha irmã. Vamos estar orando por ela. Vamos tirar mais um momento de oração aqui. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade e graça, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós colocamos a vida da Dona Conceição diante do Senhor, nós pedimos para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor aguarde, Pai, que a tua boa mão permaneça sobre ela, sobre a sua saúde. Te louvamos, ó Deus, porque ela está bem, o Senhor tem cuidado dela. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado, Senhor, pela sua provisão em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, no seu capítulo 3, os versos de 1 a 4, Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. A palavra de Deus em Colossenses, no seu capítulo 3, a partir do verso 1 até o 4, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é viva, rica, nos enche, nos abençoa e nos transforma. Obrigado porque como cristãos, ó Pai, quanto mais nós nos mergulhamos em tua palavra, mais parecidos contigo ficamos, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de algumas semanas nós voltamos às nossas exposições ao livro de Colossenses. Em uma das nossas últimas exposições, Paulo tratou com a igreja de forma direta uma preocupação muito grande que estava acontecendo. Havia falsos ensinos adentrando na igreja cada vez mais. Havia grande preocupação por parte do apóstolo, por falsos mestres que estavam tentando perverter o conhecimento de Cristo no meio da igreja, vindo com muitas filosofias, tradições de homens, voltado para coisas que não era a palavra de Deus e nem segundo a palavra de Deus. Paulo ainda vai tratar de algumas questões sobre cerimonialismo, festas de luas novas e sábado, a observância do sábado, culto a anjos, com o intuito de uma falsa humildade e devoção, no sentido mais ou menos assim: Senhor, nós não podemos te buscar, então nós clamamos para que anjos possam interceder por nós. Havia ensinos adentrando na igreja dessa maneira, quando na verdade o que eles estavam demonstrando com essa falsa devoção era um desvio da verdade do Evangelho. Paulo, ao tratar dessas questões com a igreja, ele vai demonstrar que não há nada a não ser a palavra de Deus, o prumo e o rumo que nós devemos tomar quando nós falamos sobre a vida com Jesus. Diretamente, Paulo condena essa falsa religiosidade, e agora Paulo ele vem trazer para a gente, como conclusão de toda essa parte do capítulo 2, a maneira pela qual agora nós devemos viver. Outrora, Paulo falava da religiosidade e ele condenava um padrão fora da vida de Cristo. Mas agora Paulo ele vem tratar de um ponto que é muito interessante. Ele não somente fala dessas questões, mas agora Paulo vem demonstrar como que nós devemos viver. E Paulo, dentro disso, meus irmãos, ele vai nos mostrar que mediante sacrifício de Jesus, mediante obra vicária de Cristo, não tem como mais nós olharmos para o mundo, encontrarmos no mundo alguma coisa que possa ser boa para nos levar até Deus. Não tem como mais a gente viver uma vida onde nós professamos uma fé da boca para fora
e as nossas práticas agora elas são ainda como o mundo. Paulo vem olhar justamente por essa questão e vem demonstrar que é totalmente discrepante uma vida onde eu digo que eu sou salvo em Cristo, mas agora as minhas condutas permanecem as mesmas. Em nome de um evangelho talvez mais leve, o nosso tempo tem dialogado com situações e coisas do mundo que não tem a ver com a vida com Cristo. Da mesma maneira que Paulo outrora vira e fala assim, olha, é incompatível você buscar anjos, você observar festas de lua nova, você observar o sábado, você ter uma vida assim, não tem jeito de viver dessa maneira uma vida com Cristo. Se eu sou cristão, eu não posso ter essas outras coisas comigo. E o ponto máximo que Paulo vai olhar e vai falar sobre isso é justamente no verso que ele vai dizendo, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Não tem como nós vivermos uma vida dessa maneira. Se nós aceitamos o sacrifício de Jesus como ato de transformação das nossas vidas, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus como ato salvador, remidor dos nossos pecados, nós devemos agora ter um padrão de vida, uma forma de viver, um estilo de vida que condiz unicamente com o ato de Jesus e não com aquilo que nós gostamos ou idealizamos em nossas vidas como uma forte vida. Há uma estreita conexão entre aquilo com que nós cremos e aquilo com que nós devemos praticar. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Quando Paulo vai falando que nós fomos ressuscitados com Cristo, mas um pouco mais adiante dizendo que nós morremos com Cristo, e agora nós estamos nele. Não tem como dizer que eu sou cristão e amar as coisas do mundo. Não tem como dizer que eu sou nascido de novo, mas vivo como o velho homem. Paulo vai apontar algumas evidências que são necessárias para a vida com Cristo. Paulo vai mostrar para a gente dentro dessas evidências que o centro de todas as coisas não somos nós, mas é o Cristo que morreu por nós. E porque Ele morreu por nós, e transformou as nossas vidas, nós devemos viver conforme, da mesma forma que Ele deixa para que nós venhamos viver. E o interessante do nosso tempo é que quando nós paramos para pensar em coisas do tipo, muitas vezes parece ser assim uma ofensa, tocar num assunto no qual é tão certo e único para a vida cristã. Se Cristo morreu por mim e ressuscitou, se nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, nós devemos evidenciar em nós toda a ação de Cristo. Nós devemos ter em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, quem Cristo é a todo momento. Nós não podemos mais viver uma vida domingueira, onde nós demonstramos Cristo domingo aos nossos irmãos, e de segunda a sábado nós deixamos Cristo de lado. Nós não podemos viver uma vida que não evidencia Cristo em absolutamente tudo que nós fazemos. Seja no nosso trabalho, na nossa casa, na vizinhança, onde estivermos. Cristo tem que ser evidente em nossas vidas, mais do que qualquer outra coisa que nós podemos ter em nós. Talvez num tempo onde o cristão ele sai do extremismo religioso, agora parece que ele quer viver uma libertinagem religiosa, onde ele coloca tudo o que ele deseja. E Paulo vai justamente bater nisso e falar, olha, vocês estão ressuscitados com Cristo. Então há evidências maravilhosas de Cristo que precisa estar na vida de vocês. Eu separei um tema para a nossa exposição essa manhã. Evidências da verdadeira conversão. Depois de mostrar uma grande preocupação com todo o ato que acontecia na igreja, Paulo agora vai demonstrar quais são as evidências que todo cristão deve ter em seu coração, na sua vida e na sua forma de viver. E a primeira evidência que nós vemos, que Paulo vai dizer, ele vai trazer para nós que nós devemos buscar as coisas do alto.
O versículo 1 ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo inicia o verso nos mostrando um pressuposto da verdadeira conversão. Vocês foram ressuscitados com Cristo. E quando nós paramos para pensar nisso, que nós somos ressuscitados com Cristo, isso não quer dizer que nós fomos ressuscitados de um vazio ou de alguma coisa. O motivo da nossa ressurreição, da nossa vida, é Jesus. O motivo maior que nos leva a crer é o ato de ressurreição de Jesus, que traz para mim e para você uma nova vida. E porque nós temos uma nova vida no ato de Jesus, tanto morrer quanto ressuscitar, nós devemos agora buscar as coisas lá do alto. E quando nós paramos para pensar no termo buscar, ele tem o sentido de um esforço perseverante. Ou seja, Paulo está dizendo que nossa ação contínua de vida é uma busca perseverante, é um esforço perseverante na vida com Cristo. Ele está dizendo, se você é ressuscitado com Jesus, você deve buscar incessantemente a vida com Cristo. Todos os seus atos, toda a sua forma de viver, toda a evidência da sua vida precisa ser um esforço perseverante na vida que Cristo conquistou para mim e para você. O teólogo Hendrickson vai dizer que buscar a fim de obter é uma atividade comum. Nós buscamos qualquer coisa para obter algo, mas uma busca a fim de se obter os tesouros certos não é tão comum assim, e portanto ele tem uma ênfase muito maior. O que Paulo está dizendo para a igreja não é uma busca de sonhos, de algumas coisas, de realizações pessoais, mas é uma busca de um tesouro seleto, único, exclusivo, que está totalmente contrário com qualquer busca valiosa que o mundo pode nos dar. E quando nós temos um objeto único de um valor muito grande, essa busca, esse desejo por ter, tem que ser algo muito maior do que qualquer mero sonhos ou coisas que nós podemos ter em nossa vida. A ênfase maior de um tesouro escondido, de uma busca incessante, tem que ser a forma que nós devemos viver. Mas talvez você possa parar e pensar assim, mas pastor, o que são essas coisas do alto que eu devo buscar? Talvez parece que são algumas gírias, né, gospel, vou buscar as coisas do alto, o que é isso? O que isso quer dizer? Essas coisas do alto são os valores espirituais incrustados no coração do mediador, incrustados no coração de Cristo, que Ele vai nos abençoar. O apóstolo está fazendo referência de realidades do fruto cristão, de um bom coração, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, da paciência e espírito perdoador e, acima de tudo, o amor. Quando nós paramos para pensar que nós somos convocados agora a ter uma evidência no nosso coração, que é uma busca incessante por Cristo, é uma busca incessante por transformação em todos os nossos atos e forma de viver. Se eu tinha um coração cheio de orgulho, a busca por Cristo vai me fazer ter um coração bondoso, perdoador, transformador. Se eu tinha em mim falta de perdão, a busca incessante por um algo valoroso que é Cristo me fará olhar para o meu irmão e entender que eu devo perdoá-lo porque eu sou perdoado por Cristo. Não porque é somente uma obrigação de cristão, mas é um entendimento de que quando eu busco Cristo, porque eu sou ressuscitado com Ele, aquele 70 vezes 7 deve fazer parte da minha vida, a ponto de, assim como os discípulos falaram, e nós devemos falar, Senhor, então aumenta a nossa fé, para que a gente possa perdoar, como o Senhor nos chama para perdoar. É uma demonstração de um amor transbordante, que faz com que todas as barreiras que nós colocamos contra seja quem for, seja quebrada em nome do amor de Cristo. Pensar as coisas do alto é buscar as coisas do alto, é ter a praticidade cristã em todos os nossos atos. Quanto mais nós buscamos as coisas do alto para a gente viver dessa maneira, todas as coisas do mundo começam a ser deixadas e nós começamos
a viver conforme a vontade de Deus. Portanto, nós precisamos entender que se Cristo morreu e ressuscitou por nós, Ele faz com que nós passemos a buscar, não uma mera busca de um conhecimento curioso, mas uma profundidade de vida, que a todo momento exala Cristo nas coisas que nós fazemos. Nós não podemos mais viver conforme o mundo. Nós não podemos mais viver conforme as coisas que nós achamos boas, ou como Paulo vai dizendo, os rudimentos desse mundo. Nós não podemos mais observar a forma do mundo de barganhar as coisas e achar que nós, como cristãos, devemos viver dessa maneira. Não. Nós devemos buscar as coisas do alto, o fruto do Espírito, que gera em nós tamanha transformação, que nós passaremos a ser excelentes profissionais nos ambientes de trabalho, demonstrando Cristo. Tamanha transformação, tamanha busca por um tesouro tão grande, que as pessoas olharão para nós e falarão assim: como que essa pessoa é diferente? Ela é boa demais. Ela me perdoou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Lembro-me da história de um pastor amigo, muito amigo, que fez faculdade comigo na época, que um membro adentrou na sua igreja, que começou a fazer parte da sua igreja, que começou a crescer na igreja, que começou a demonstrar bons frutos de transformação, mas que num dado momento, depois de algumas pregações, aquela irmã, ela começa a falar mal daquele pastor para todo mundo da igreja, e ele sabe que ela está falando mal dele, e ele num posicionamento muito de querer repreender, de querer chamar para conversar, ele dobra os seus joelhos, ele ora, e Deus fala com ele: perdoa essa irmã, ama essa irmã e serve essa irmã. E ele falando para mim: Bruno, por diversas vezes eu levava ela para casa, e eu sabia que ela estava falando mal de mim a todo momento. Eu falava: Jesus, que difícil que é isso, mas eu preciso amar, servir, perdoar e demonstrar quem o Senhor é. E ele começou numa oração incessante por essa irmã. Eu falei para ele: se fosse eu ia orar para Deus levar, mas a gente tem que orar para Deus mudar os nossos corações. E num dado momento, ele virou e falou assim: Bruno, essa irmã me chamou. E virou e falou assim: pastor, eu sei que o senhor sabe que eu falo mal do senhor. Eu sei que o senhor sabe que eu faço fofoca contra a sua casa e a sua família. E por que o senhor me ama tanto? Ele virou e falou: minha irmã, é Jesus. Eu te perdoo. Vamos viver a vida, vamos tocar a vida. E aquela irmã, ela começa a chorar e falar: me perdoa, pastor. Eu agi errado. Esse pastor começou a buscar as coisas do alto de tal maneira que, mediante as dores do momento, ele começou a evidenciar um amor de Cristo jamais sentido. Ele começou a evidenciar um perdão jamais sentido por ele e feito de forma prática por ele. Ele não imitou o mundo, mas ele imitou a Cristo. Buscar as coisas do alto é ter em nossas práticas aquilo que nós confessamos. E eu te pergunto: será que nós estamos evidenciando Cristo nas nossas ações? Se não, a gente precisa repensar muito das nossas ações, muito daquilo que nós estamos buscando. Paulo também vai trazer para a gente uma segunda evidência da verdadeira conversão. Ele vai dizer que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Uma tradução mais literal desse versículo é: ponham as suas mentes nas coisas lá que são do alto, não nas coisas da terra. E a ideia que Paulo está tratando como evidência da verdadeira conversão é a mudança dos nossos pensamentos. Nós devemos pensar agora nas coisas do alto. E essa ideia de pensar, de colocar a nossa mente, tem um pressuposto de retirar algo que estava em nossa mente e colocar algo novo.
na nossa mente. Paulo está dizendo à igreja de Colossos que não existe outra coisa que nós devemos pensar ou buscar ou colocar na mente, a não ser aquilo que vem de Cristo. E essa ideia de colocar também aqui no grego tem a ideia de mudança de hábito. Tem a ideia de a gente ter um sentimento para com aquilo que nós estamos pensando. Paulo está dizendo, igreja, vocês que foram ressuscitados com Cristo, que vocês têm uma nova vida com Cristo, que vocês buscam o tesouro mais seleto de transformação das suas vidas, vocês devem ter agora o hábito de pensar as coisas de Deus. Não somente buscar, mas pensar, mas ter em mente, ter no coração. O sentido de ter na mente e no coração é o sentido de desenvolver uma paixão, um sentimento tamanho com que todas as coisas que fazemos e pensamos, aquele que nos chamou da morte para a vida, está nele. E é interessante porque o que nós vemos infelizmente acontecendo, não é uma mudança de hábito, de forma de pensar, de gerar em nós um sentimento tamanho que a gente coloca o nosso coração nisso e não pensamos em outra coisa. Infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, nós professamos Cristo, e nós pensamos em todas as coisas periféricas ao nosso redor, e nós tiramos Cristo dos nossos pensamentos. Tem uma canção antiga que vai falar que sejas o meu universo, que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Nós perdemos isso. Nós perdemos, infelizmente, nós perdemos essa realidade. O tempo que nós estamos vivendo, é legal ser um cristão moderno, onde você flerta com tantas as coisas do mundo, e está tudo normal, e está tudo bem. Só que não é assim. A ideia de mudança de pensamento, de mudança de hábito, é uma mudança de comportamento em todas as coisas que nós temos. Portanto, se igualar ao mundo para querer dizer que Cristo é legal, não é uma forma de você mudar o seu hábito, jamais. Mas agora, você colocando o seu coração na presença de Deus, você sabendo que todas as suas ações estão sendo mudadas, a sua mente começa a ser transformada. E quanto mais de Cristo nós bebemos em sua palavra, mais dele nós teremos, e mais dos nossos hábitos serão mudados. O crente que de fato morreu, encontrando a sua vida em Jesus, único e incompleto em Cristo, por isso somente ele passa agora a ter Cristo como objeto de sua reflexão, de todo o seu empenho. Quando a gente para pensar que Cristo morreu por nós e o objeto da nossa reflexão, da nossa forma de viver, tem que ser Ele. O início do versículo 3, o apóstolo vai dizendo assim: vocês devem fazer isso porque vocês morreram com Jesus. Sabe o que é interessante dessa ideia? Que a gente tanto está falando, nós morremos para quem? Para o mundo. E nós ressuscitamos para quem? Para Cristo. Então, se nós morremos para o mundo e para as coisas desse mundo, os nossos pensamentos têm que ser em Cristo. A nossa forma de viver tem que ser em Cristo. Os nossos hábitos têm que ser formados por Cristo e pela forma de Cristo que nos é chamado para viver. Os colossenses, o teólogo vai dizer, estão mortos e sepultados. Não são mais eles quem vivem, mas é Cristo que vive neles. Eles estão mortos para a sua velha natureza e para o mundo governado pelo pecado. Sua vida está amarrada ao feixe de viver com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a nossa vida está amarrada em Jesus, se as nossas vidas estão amarradas no sacrifício de Jesus, se nós estamos grudados, anelados nele, os nossos hábitos e nossos pensamentos precisam ser nele, para ele e somente dele. Nós não devemos mais ter uma disputa no nosso coração e nem na nossa mente entre Cristo e o mundo, porque nós estamos nele, ressuscitamos nele, e se tudo é ele, é dele e para ele,
nós passamos a criar novos hábitos. Nós não podemos mais dizer que vivemos para Cristo e ainda ansiamos tantas coisas seculares. Nós não podemos mais dizer que nós somos verdadeiramente cristãos se os nossos hábitos não foram transformados. Nós não podemos mais dizer que somos verdadeiramente de Cristo se as evidências dos nossos pensamentos gritam muito mais o mundo e as paixões pelo mundo. Paulo instrui a igreja a buscar e a pensar as coisas do alto, a ter novos hábitos que vêm do Cristo, que está aos céus e está no nosso meio. É interessante porque a formação que Paulo quer trazer para a igreja é que toda a nossa forma de viver, todo o nosso pensar, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós vivemos tem Cristo. Nós não podemos mais viver diferente disso. A evidência de que Cristo está em nós vai fazer com que tudo aquilo que a gente pensa e busque tem Cristo no meio. Eu te pergunto, será que as coisas que nós estamos pensando e ansiando, será que Cristo tem aplaudido, tem dito, isso aí meu filho, está tudo bem, vamos viver assim? Ou tem demonstrado só aqueles desejos mais profundos dos nossos corações, ainda pecaminosos, que luta contra aquilo que é de Deus? O que eu acho interessante dessa ideia de trocar, de colocar na mente, é porque você precisa retirar primeiro algo, para que você coloque de novo. É como se fosse um espaço muito pequeno, onde duas coisas diferentes não conseguem estar, e nem viver. E colocar na nossa mente as coisas do alto, é justamente retirar primeiro aquelas que não são de Deus, e falar, Senhor, aquilo que é seu, que é santo, que é reto, que é único, que é digno de louvor e glória ao seu nome, eu coloco em mim. E eu só vou ter isso quanto mais eu buscar na palavra de Deus isso. Nós precisamos disso diariamente. Quando nós vivemos assim, nós estamos evidenciando Cristo em tudo que fizermos. Mas Paulo, ele também continua. Ele falou até agora de duas evidências. Aqueles que nasceram com Cristo, que ressurgiram com Cristo, melhor dizendo, que buscam as coisas do alto, que pensam, que criam novos hábitos. Esses entendem que as nossas vidas estão escondidas em Jesus. O verso 3 ele diz, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. E a ideia que Paulo está querendo dizer é que as nossas vidas não estão mais abertas para o mundo, que as nossas vidas já não estão mais em negociação para o mundo, porque nós fomos salvos por Jesus. E se eu e você somos salvos em Cristo, nós devemos evidenciar a certeza de que somos salvos. Nós estamos escondidos neles, ou seja, nós não estamos mais abertos para as coisas do mundo, nós não estamos mais em negociação com as coisas do mundo, não somos mais evidentes para o mundo, porque nós fomos salvos. E é interessante porque falar de certeza de salvação talvez gera dois temores no nosso coração. Aquele temor de não saber se eu sou salvo de fato e aquele medo de pensar assim, agora que eu sou salvo, vivo como quero. E o que Paulo está dizendo é o contrário, porque nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos a certeza da salvação. Eu te pergunto, você é certo de que você é salvo? De que você vai fechar os seus olhos e abrir em Cristo? Se você como cristão não tem essa certeza, você precisa repensar muito da vida que você está vivendo. Ser escondido em Jesus é ter a certeza que por mais que eu possa pecar e fazer algo que o entristeça, eu permaneço sendo salvo. A doutrina calvinista sobre a perseverança dos santos vai justamente dizer para mim e para você que nós não decairemos da graça salvadora de Deus, mas que por Ele nós fomos salvos e nós permanecemos assim. Interessante porque a evidência da salvação é uma transformação de vida. E o que se prega hoje em dia é que se eu sou salvo para sempre, eu posso fazer tudo de forma muito breve e boa, porque está tudo bem. Não está tudo bem, porque nós ressuscitamos com Cristo, e a nossa vida está nele, e Ele dita a maneira pela qual nós devemos viver, porque nós fomos salvos por Ele.
e se nós somos salvos por Ele, jamais perderemos o presente glorioso que Ele nos deu na cruz. Amém? A evidência da salvação, da conversão, é a certeza que nós somos salvos. E a certeza da salvação gera no meu coração e no seu coração um conforto tão grande, que agora a gente vive conforme a vontade dEle. Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo assim: nós não podemos falar sobre isso na igreja, porque nós vamos gerar um sentimento de mal, né, como diria lá em Minas, a pessoa fica mal acostumada, porque ela sabe que ela é salva, então agora ela faz qualquer coisa, porque está tudo bem, porque, né, Deus, Ele não é pai, Ele é um avô tão bondoso que tudo está bom. Não, é justamente porque Cristo morreu por mim, e porque eu vivo por Ele. Eu não busco mais uma vida de pecado, porque as minhas buscas práticas, Cristo se encontra. Porque nos meus pensamentos e nos novos hábitos cristãos, Cristo se encontra. E a consequência disso é a certeza de que nele eu sou salvo. E eu descanso a minha alma e o meu coração nele. Quando John Bunyan converte, num dado momento, ao ouvir falar sobre o pecado contra o Espírito Santo que o levaria para uma morte eterna, que ao entrar numa crise muito grande de oração no seu quarto, de abrir a palavra de Deus e encontrar versículos que falavam justamente da salvação, que Deus nos salvou, o seu coração agora repousa tranquilo em paz, porque ele sabe que o ato de salvação não veio dos seus méritos, mas dos méritos de Cristo na cruz. Ter certeza da salvação é um descanso para nossas almas. É uma certeza que evidencia Cristo em tudo aquilo que a gente faz. Eu te pergunto, você tem essa certeza no seu coração? Você descansa a sua alma na certeza de que você é salvo e que pela ação de Jesus você vai continuar perseverando até o fim naquilo que Ele nos deu? Essa é uma evidência, uma marca que todo cristão tem e deve ter no seu coração. Paulo ainda evidencia uma última questão. A evidência da verdadeira conversão faz com que esperamos o retorno de Cristo. No versículo 4 ele diz: quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo nos diz que a nossa vida está oculta nele, que nós estamos escondidos em Jesus, mas quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, quando a gente tiver a plenitude da sua glória, nós estaremos com Ele eternamente. E aqui é o ponto que eu entendo como ato culminante da escrita de Paulo até esse momento. Ele está dizendo: olha, vocês abandonaram uma velha vida, vocês não buscam mais aquilo, agora porque vocês ressuscitaram com Cristo, vocês buscam as coisas do alto, vocês pensam as coisas do alto, vocês têm a salvação, a certeza da salvação. Mas por quê? Porque Ele vai voltar para nos buscar. Todos aqueles que repousam em Cristo, na salvação, na vida com Deus, no pensamento em Cristo, buscando uma nova vida nele, têm a certeza de que logo Ele volta para nos buscar e nós estaremos com Ele em glória. Amém? Essa é uma certeza gloriosa que todo cristão deve ter no seu coração. E a certeza da volta de Cristo vai apaziguar um monte de crises que nós temos. Talvez um dos maiores problemas do nosso tempo é não ter um senso de eternidade nos nossos corações. E a falta da certeza da volta de Cristo faz com que nós busquemos formas de vidas que não são de vida cristã. A falta da certeza de que quando Cristo voltar, se manifestar, nós manifestaremos com Ele, faz com que nós vivemos uma vida cristã mediana, sem uma expectativa correta. Porque Cristo deixou muito claro para os seus discípulos que logo
Ele voltaria. Nós temos uma expansão do Evangelho em Atos, em todo o mundo, de uma maneira gritante. E a falta dessa percepção da volta de Cristo faz com que nós vivamos uma vida cristã sentados no banco tranquilos. Aqueles apóstolos tinham no coração assim: logo Cristo volta. Então, eu tenho que queimar até o fim por Ele. Eu tenho que falar dele até o fim da minha vida. Eu tenho que demonstrar quem Ele é até o fim. Um missionário chamado David Brainerd, no início da vida dos Estados Unidos, que ele resolve agora pregar para os índios, que ele pega uma doença muito forte, que não me lembro agora na memória. Ele fala assim: eu estou doente, mas eu tenho um fogo no meu coração, e eu vou queimar até o fim, e eu vou falar de Jesus até o fim da minha vida, e esses índios serão mudados, porque eu sei que logo Ele vai voltar para nos buscar. E nós perdemos isso, meus irmãos. Nós perdemos o senso de eternidade, nós perdemos o senso de que tão logo Cristo vai voltar. Isso faz comigo, de você, cristãos tranquilos, calmos, esperando qualquer coisa desse mundo e não esperando Cristo. A evidência de um cristão verdadeiro é saber que em todos os seus atos Cristo o transforma por um motivo final. Ele vai voltar para nos levar para Ele. Ele prometeu morada para mim e para você nele. E vai chegar o dia que nós estaremos com Ele em glória. Isso deve ser motivação minha e sua para pensar as coisas do alto, para buscar as coisas do alto, para ter certeza da nossa salvação diariamente. Porque Ele vai voltar. E como que nós estaremos no dia da sua volta? Como que nós estaremos? A falta de senso de eternidade, de espera na volta de Cristo, desequilibra a nossa vida cristã. Se nós estamos vivendo uma vida falando assim: Jesus, dá para voltar, mas espera um pouquinho. Quantas vezes a gente faz essa brincadeira? Nós evidenciamos um apego muito maior pelo mundo do que por Cristo. Nós não podemos viver uma vida cristã sem estar desejosos da volta de Cristo. Se você evidencia Cristo, você tem alegria na volta dele. Se você evidencia Cristo em tudo que você faz e que você vive, a certeza de que Ele vai voltar deve ser uma alegria única e constante no seu coração. Deve trazer para você dias melhores em meio a tempos tão difíceis que nós vivemos. Saber que Cristo vai voltar deve trazer para mim e para você esperança nele, e não em pessoas, em um monte de coisas que acontecem no nosso tempo. Ter a certeza de que Cristo vai voltar deve trazer para mim e para você paz no coração em meio às tribulações que nós temos. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E haverá o dia que Cristo vai se manifestar. E nós estaremos juntos com Ele. E antes dele se manifestar, dele voltar, nós somos convocados a viver esperançosos, com expectativa no coração por sua volta, até aquele dia. Amém? Essas são as evidências de Cristo, naqueles que converteram. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos pelo consolo da vida do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a plena convicção de que mediante as evidências, ó Pai, de uma vida cristã, o Senhor nos chama, ó Deus, para te buscar, Pai, para te conhecer, para ter a transformação prática em nós, para criar novos hábitos no Senhor, ó Pai, tendo certeza da salvação e esperançosos, com expectativa na sua volta. Nós te agradecemos porque como igreja, nós temos a oportunidade de viver esta vida no Senhor, ó Pai.
Muito obrigado, Deus, pelo seu amor e por estas certezas do Senhor. Eu oro e rogo para que nós, como igreja, sejamos uma igreja escatológica, que tenha o desejo na sua volta. Eu oro para que nós, como igreja, proclamemos e adoremos o Senhor, não como um ato de sentimento, mas como um ato maior da sabedoria, de saber que o Senhor há de voltar para nos buscar, Jesus. Obrigado, porque a tua palavra proclama a sua volta, e nós queremos declarar no tempo tão difícil que nós vivemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Cristo amado. Nós te amamos acima de todas as coisas, e nós queremos, ó Deus, e nós queremos o Senhor acima de tudo, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado por tudo que vem de ti. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos